Olá, Cris. Olá, Gerry. Olá, ouvintes da Rádio Noroeste. Aqui quem fala é o Walter Pomar, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, e estou aqui gravando 5 minutos de prosa sobre a situação mundial, a situação latino-americana e a situação brasileira no que diz respeito à política externa do país e aos impactos que o Brasil sofre por conta da situação mundial e regional. Bom, acho que está todo mundo percebendo que a gente está num momento extremamente grave da história, um daqueles momentos em que diferentes processos e diferentes variáveis confluem numa crise sistêmica, uma crise sistêmica do capitalismo. A crise que a gente está vivendo hoje, ela é agravada por fenômenos conjunturais, como o coronavírus. Ela deita raízes nos acontecimentos lá de 2008, daquela crise mundial que ocorreu em 2008. Mas a crise que a gente está vivendo agora se relaciona também com a disputa de longo prazo entre as nações que estão peleando pela hegemonia mundial, em especial os Estados Unidos e a China. Frente a tudo isso, o que caracteriza o governo Bolsonaro é a passividade e a subalternidade. Se a gente comparar o protagonismo que o governo brasileiro assumiu na crise de 2008, sob a liderança do Lula e com a participação muito ativa da companheira Dilma Rousseff, se a gente comparar isso com o que está acontecendo agora, a comparação é muito negativa para o governo Bolsonaro. É um governo passivo, é um governo subalterno. Pelo contrário, a gente deve lutar com todas as nossas energias, cada um dos ouvintes no espaço em que atua, para mudar a situação, para superar essa crise que a gente está vivendo em benefício das grandes maiorias que habitam o nosso planeta Terra. E o que caracteriza essa crise indo para os detalhes, né? Vou começar pelo que foi decidido no dia 11 de março pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Declarou que nós estamos diante de uma pandemia de coronavírus. Há registros oficiais de 118 mil casos, 4.300 óbitos em 110 países, com destaque para a China e para a Itália. Claro que nos últimos anos e décadas aconteceram várias epidemias e pandemias similares e a humanidade acumulou a capacidade científica e técnica necessária para enfrentar a situação. Entretanto, antes do Covid-19, grande parte dos países do mundo se contaminou pelo vírus do neoliberalismo, que reduz a capacidade do Estado em geral e da saúde pública em particular de proteger a sociedade. É o caso do Brasil, onde cresceram os óbitos causados por doenças como a dengue e o sarampo. Para além dos danos causados à saúde pública, a pandemia de coronavírus já afetou o nível da atividade econômica, não apenas naqueles países diretamente atingidos, mas também globalmente. E no caso daqueles países e regiões que já vinham exibindo indicadores raquíticos, a consequência é um estado de recessão. As brutais oscilações nas bolsas de valores e nas taxas de câmbio, especialmente desde o dia 9 de março, são um dos muitos indicadores disso. Países como o Brasil, governados por quem desistiu de proteger os interesses nacionais, são particularmente atingidos. A esse quadro geral, soma-se a guerra de preços entre os grandes produtores de petróleo, que tem como pano de fundo a batalha geopolítica entre Estados Unidos e seu aliado Arábia Saudita, Rússia e China. Novamente, o Brasil é uma parte passiva dessa disputa, uma vez que a ação do governo federal, liderado pelo Bolsonaro, foi toda no sentido de enfraquecer a Petrobras. Outro componente fundamental da crise que a gente está vivendo é a arquitetura econômico-financeira mundial, que em 2008 já conduziu à implosão do sistema de crédito, sobre o qual se assentava até então a expansão dos mercados. As pessoas não tinham salário, não tinham empregos, mas conseguiam créditos. O Estado não investia, mas as pessoas conseguiam crédito privado. E em 2008 essa arquitetura toda foi para o espaço.
E ao invés de eles reformarem a arquitetura do sistema mundial, eles dobraram a aposta na redução dos chamados custos de produção, ou seja, cortar salários, ampliar a exploração dos trabalhadores e priorizar o pagamento da dívida pública através de cortes nos investimentos públicos e nos direitos sociais. E por isso, grande parte dos governos capitalistas do mundo adotou programas agressivos para rebaixar salário, eliminar direitos trabalhistas, desregulamentar relações trabalhistas, reduzir pensões, privatizar ativos estatais, desidratar serviços públicos e, ao mesmo tempo, pasmem, diminuíam os impostos cobrados dos mais ricos, né? Bom, desde 2008 até hoje, todos esses programas, essas atitudes reacionárias, neoliberais, vêm sendo radicalizadas e vêm enfrentando, claro, a resistência da classe trabalhadora, né? Agora, tudo isso está conduzindo para esse momento que a gente está vivendo de uma brutal crise mundial. Essa brutal crise mundial, essa grande crise do capitalismo mundial, ela não vai ser superada pelos capitalistas. Os capitalistas, eles usam essa crise para aumentar a exploração. Aqui no Brasil, por exemplo, eles estão falando, crise é um bom momento para aprofundar as reformas, quando na verdade a crise deveria ser um motivo a mais para deter essas reformas que estão prejudicando o povo e adotar uma política radical de investimentos públicos, ampliação de salários, ampliação de empregos, para melhorar a vida do povo brasileiro. Esse é o quadro internacional, como vocês viram, um quadro muito complexo, um quadro muito difícil, mas um quadro que, como em outros momentos da história, vai ser superado se e quando a classe trabalhadora, você aí que está me escutando, se colocar em movimento, junto ao seu sindicato, junto ao seu partido, junto ao seu movimento popular, para obrigar os governos, ou quando não for possível, para derrubar os governos que estão do lado dos capitalistas e remodificar toda a estrutura do mundo. É isso que eu queria dizer nesse programa de hoje.